Algum dia você já se perguntou qual é a motivação que há no coração, que há no meu coração, qual a motivação que está no seu coração em relação ao Evangelho de Jesus Cristo? Por que você prega? Por que você vive o Evangelho? O que está por trás desta definição, dessa determinação da sua vida? O que está por trás desse sentimento que opera em você? Algumas pessoas elas vão pregar o Evangelho exclusivamente por amor, compreenderam o amor de Jesus Cristo por sua vida e entenderam a responsabilidade de levar o Evangelho adiante. Através do testemunho pessoal, aquilo que Cristo fez em mim é possível ser realizado na vida de outras pessoas. Outros, porém, têm outras motivações. Alguns, eles têm a motivação de pregar o Evangelho com a ideia de lucros, o Evangelho como uma possibilidade, como uma fonte de lucros pessoais. Outros vão pregar o Evangelho para ser superior ou procurar ser superior a alguém. Alguém vai pregar o Evangelho com a iniciativa de ser reconhecido. Por incrível que pareça, o Evangelho de Jesus Cristo fala de uma vida simples, mas assim mesmo as pessoas se tornam orgulhosas, presunçosas, as pessoas elas têm as suas motivações pessoais que as levam naturalmente a viver aquilo que está centralizado na sua mente e não no coração de Deus. Então, eu quero ler com vocês um texto que está registrado em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 3 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfadoado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Ainda eu quero ler o verso 17, a partir dele, ele diz assim, quando Paulo está falando a Timóteo: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Então, quando o Senhor usa seus apóstolos ao ensinamento, ele coloca uma motivação para a pregação do Evangelho, para o viver do Evangelho. Ele responde claramente que os motivos, e principalmente que o motivo que te faz confessar o nome de Jesus, apregoar, testemunhar, que o motivo seja o contentamento, a revelação da satisfação que há em você através daquilo que Cristo fez. Pregador, que você nunca seja orgulhoso, avarento, amante do dinheiro, que as motivações do seu coração, elas estejam relacionadas àquilo que Cristo projetou. Deus quer salvar o mundo, Deus quer salvar as pessoas, Ele ama as pessoas, e Ele usa com muita graça homens para falar de um evangelho puro, não um evangelho de contendas, de facções, não um evangelho fundamentado em conceitos e preconceitos humanos. Deus quer que o evangelho, que são boas novas, o evangelho são boas novas.
Deus quer que o Evangelho alcance todas as pessoas. Ele vai se manifestar de algumas formas. Observe esse grande detalhe. O Evangelho, primeiro, ele revela o amor de Deus para com cada homem, independente a questão de cor, a questão de sexo, a questão social, se ele é pobre ou abastado. O Evangelho, ele primeiro, ele alcança a pessoa. Ao conhecermos o Evangelho, nós somos convidados a sermos piedosos, a amar o bem, fazer o bem, a ser pacificadores, a ser mansos. Aquilo que depender de nós, nós levarmos para frente com graça, manifestando sempre a virtude que há em Cristo Jesus. O Evangelho são boas novas. Jesus nos deixou o Evangelho para isso e convocou homens para viver essa realidade única, homens cheios do seu Espírito. É importante que o pregador, é importante que o homem, a mulher de Deus, quer seja ele ministro ou não, supostamente leigo, ou seja ele enriquecido na teologia bíblica, independente de quem for, Deus quer que os seus filhos testemunhem essa graça, que vivam com alegria e com muita satisfação essa verdade que foi revelada. Promulgar, promover as verdades do Evangelho. Então Deus conta com cada pessoa. Cada pessoa que converte a Cristo Jesus, ela se torna naturalmente um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, cheia do Espírito para fazer. Deus quer que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Que a tua vida seja cheia do Espírito Santo. Lançar uma pessoa sem a graça revelada de Deus em sua vida, a pregar o Evangelho, isso é uma ignorância. Por quê? Porque pessoas sem a unção do Espírito na sua vida, elas vão pregar por muitos motivos. Pessoas que caem da graça, pessoas que vivem um período no Evangelho, mas depois caem, elas agem na sua própria força, no seu próprio entendimento, elas são trabalhadas por si mesmas a falar alguma coisa. E aí se revela tantos sentimentos que são confusos e, podia dizer, errados na vida do homem. Há muita gente que faz assim. Mas Deus, Ele usa a sua palavra, Ele nos entrega a sua palavra para nos dar o perfil de como trabalhar, de como viver, de como pregar esse Evangelho. Ele nos dá a forma de como o meu coração e a motivação que há nele deve coexistir na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu quero compartilhar alguma coisa. Quando Pedro, capítulo 21 do Evangelho de João, ele e os outros discípulos estão reunidos, Pedro faz uma coisa. Jesus já tinha aparecido a eles, observe. Jesus já tinha aparecido, se manifestado a ele, já tinha questionado Tomé e o convidado a colocar o dedo em suas feridas. Ele já havia se manifestado. Mas, um momento depois, alguns dias depois, capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro, ele está ali sem saber o que fazer, reunidos numa casa qualquer, sem ter muito o que conversar, provavelmente caminhando de um lado para outro, estava Pedro, angustiado, ansioso, sabia da palavra de Jesus Cristo, do poder que se revelaria a eles, mas ele está ansioso, ele não vê isso como certo ainda, ele está apreensivo e naquele turbilhão de ideias que passava sobre a sua mente, ele comunica aos outros discípulos. Ele diz, vou pescar. E os outros discípulos, da mesma forma e com o mesmo comportamento. O que passava na mente deles é que Jesus tinha morrido. Eles, embora tivessem caminhado com Jesus por mais de 3 anos, por mais que eles tivessem vivenciado milagres, palavras, ensinamentos com Jesus, uma forma intensiva, o maior seminário já existente que houve, o Evangelho que os discípulos receberam, o maior seminário, aquela casa de profetas que acompanhava Jesus, eles viveram a maior realidade de ensinamentos bíblicos, mas eles se deparam também com a maior realidade que alguns discípulos poderiam passar.
eles viram o seu mestre morrer. Eles presenciaram a dor, eles presenciaram os açoites, eles presenciaram Jesus Cristo sendo ofendido, cuspido, açoitado, humilhado, crucificado, transpassado por uma lança, pregado em uma cruz. Eles viram Jesus passar o inferno, e a dúvida, o medo começou a fazer parte da vida deles. Eles viveram então uma realidade profunda, a maior realidade que alguém poderia passar. E alguns dias depois, embora Cristo tivesse ressuscitado, se manifestado a eles, ainda o questionamento estava: será que isso vai dar certo? Muitos pregadores, muitos homens que investem a sua vida no Evangelho, e por ver que a igreja não cresce como eles querem, eles usam muitos subterfúgios. Alguns fogem, alguns pegam o caminho de Tarsis, outros abandonam a fé, alguns procuram retornar às suas velhas práticas. É muito comum pessoas desanimadas, enfraquecidas no contexto da pregação do Evangelho, eles retornaram. E Pedro, o que ele fez? Ele naquele momento estava retornando. Ele disse: vou pescar. Era a prática comum dele. Ele viveu a vida dele praticamente toda pescando. Os 3 últimos anos foram um pouco diferentes. Tinha uma grande verdade inserida na sua vida, um grande testemunho, mas eles estavam com medo. Eles eram questionáveis e questionavam: será que Jesus realmente ele vai trabalhar em nós? Será que ele realmente vai fazer alguma coisa? Sabe alguma coisa? Eu vou pescar. E os discípulos o acompanharam e disseram: nós vamos também. E foram todos pegar as suas redes e voltar à velha prática. Desanimados, se lançaram, mas nada pescaram. Observe, quando nós somos chamados por Deus, algumas coisas precisam estar em equilíbrio. A sua mente precisa estar totalmente equilibrada. Caso contrário, você vai viver uma vida de ansiedade, você nunca vai estar contente. A palavra diz, quando lemos em Timóteo, que uma vida sadia, ela é fiel à palavra e ela anda em contentamento. Ela não procura algumas coisas que outros procuram. Ela não procura divisas, ela não procura reconhecimento, ela não procura vantagens no Evangelho. A sua única vantagem é cumprir a vontade de Deus, é cumprir com esse chamamento, e isso precisa estar muito bem aliançado em sua vida. Isso precisa estar muito bem alinhado à palavra de Deus. Se a motivação que estiver em você, ela não for exclusivamente de Cristo, ela sempre vai ser um perigo na transmissão do Evangelho de Jesus Cristo. Ela sempre vai ter um segundo motivo, e talvez esse segundo motivo seja a prioridade na sua vida. Jesus quer que você seja um homem, uma mulher que leve o Evangelho com graça, com amor, com sinceridade. Ele quer que você proclame o Evangelho da forma que Ele nos ensinou a proclamar. Caso contrário, você vai proclamar o seu Evangelho, não o de Jesus Cristo. Você vai viver a sua vida e não a dele. Nós muitas vezes cantamos e pregamos que Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, que Ele se fez fraco para que nós fôssemos fortes, que Ele foi humilhado para que nós fôssemos exaltados. Ele deu a sua vida em morte para que a nossa vida em morte agora recebesse a vida. O Evangelho de Jesus Cristo, ele contrapõe os princípios humanos, ele contrapõe os desejos humanos. Para Jesus, a riqueza não é primordial, porque Ele é dono do ouro e da prata. Aos seus filhos, Ele concede em qualquer tempo, inclusive em tempos de calamidade. Ele faz brotar da rocha uma fonte salutar. Ele faz nos lugares mais áridos, Ele se tornar um campo fértil. Ele abre um caminho no deserto. Isso é lindo demais. Quando nós entendemos essas verdades, nós vamos entender que nós fizemos parte de um reino onde o nosso rei está sempre presente. Por causa do desconhecimento do Evangelho,
as pessoas tomam as suas formas de ser e as suas formas de pregar o Evangelho. Eu quero contar algumas coisas. Olhe só como motivações erradas eles podem levar pessoas a juízos temerários. No começo da era cristã, os primeiros séculos, a Igreja Católica Romana, ela queria ser única, queria falar de Jesus. Montou seus mosteiros e preparou seus líderes, mas em troca de um suposto evangelho livre das contaminações do mundo, supostamente livre, eles mataram centenas, milhares de pessoas. Mulheres foram queimadas como bruxas. Homens foram enforcados como hereges e outros queimados como feiticeiros. Aquela pregação do Evangelho trazia algumas coisas que não tinha nada a ver com Deus. O Senhor é uma fonte de amor e eles proclamavam a morte em cada província. O Evangelho sofreu a influência dessas pessoas. Mais tarde, Lutero, ele proclama 95 teses que agora desafiam a fé do presente, que eles tiram do governo religioso aquela ideia de poderio e de enriquecimento. Ele fala de coisas totalmente diferentes. Ele se depara com algo que é fundamental. Ele se depara com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. Essa palavra, ela trouxe uma influência, já tinha sido trabalhada em John Hus, Jerônimo Savonarola. Ele já tinha, essa palavra já fazia parte de um contexto preparatório para uma grande reforma. A reforma, ela trouxe essa graça para que o Evangelho pudesse sair das paredes dos monastérios e ela começasse a fazer parte das liturgias normais. O Evangelho teve um fôlego e uma sobrevida de novo. Mas com essa proclamação, com esses protestos, algumas outras coisas vieram. Esse início de liberdade religiosa gerou outras igrejas, muitas igrejas. Nós saímos de 4 igrejas naquele momento que faziam parte de toda a história cristã, e mais o judaísmo e as suas ramificações, e agora nós chegamos ao nosso século com centenas, com milhares de religiões. Qualquer pessoa descontente com a igreja onde está, ela abre uma nova igreja na sua garagem, no quintal da sua casa, num salão qualquer, fazem misérias e trazem as suas próprias doutrinas. O grande perigo de pessoas que fazem isso é que elas andam sozinhas. E quando as pessoas andam sozinhas, elas fazem o que querem. O seu Senhor não é Jesus Cristo. A sua fonte de sabedoria não é a revelação do Evangelho. Pelo contrário, contestam as Escrituras, não se submetem a nenhuma liderança, não reconhecem a transmissão do Evangelho de geração em geração. Eles sempre querem fazer alguma coisa nova, surpreendente, como se fossem capazes de fazer algo que o Senhor não tivesse previsto. Deus estabeleceu através do Evangelho, através da sua palavra, o motivo e o modo de salvação para todos. Então, a grande pergunta que nós precisamos sempre fazer: qual é a motivação que está no meu coração? A motivação do fracasso te leva a ir pescar de novo. A motivação da grandeza te leva a rejeitar os ensinamentos e as doutrinas bíblicas. A motivação do dinheiro te faz fantasiar e você vai pregar qualquer coisa por 1 centavo a mais. As motivações erradas fazem você viver uma forma errada do Evangelho. Entenda isso. Se você aprender certo, você vai crer certo. E se você crer certo, você vai ensinar de forma certa. É necessário que o Evangelho ele esteja centralizado na sua vida, no seu coração, na sua mente. Em Coríntios a palavra diz: crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. A competência dessa palavra, ela é instruída a todos os seus discípulos. Ela é a fonte, é uma fonte de sabedoria. Você não prega porque ouviu falar. Você não deve ser um eco, uma reprodução de vozes. Você tem que ser como João Batista. Você tem que ser uma voz que clama no deserto.
no meio onde ninguém nada fala, você é a voz. Deus quer usar a tua vida, mas quer usar de uma forma e com uma motivação correta. Crie, por isso falei. Essa palavra precisa estar enraizada no seu coração. E uma vez que ela está no seu coração, que ela faz parte do seu entendimento, você tem a autoridade para falar. Porque você não vai falar algo aleatório, você vai falar algo que é centralizado, você vai falar a palavra de Deus, que vem do próprio Deus. A palavra é uma riqueza, a palavra de Deus, ela é sustento para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos redireciona para o caminho de Deus. Muitas pessoas se perdem no caminho, por não conhecerem o caminho. E para quem não conhece o caminho, qualquer caminho é caminho. Quando nós conhecemos o caminho, Jesus Cristo, o caminho de Deus, você vai andar por ela, centralizado nas verdades, com as motivações corretas. A pergunta desse momento é simplesmente uma: qual é a motivação que está no seu coração? Por que você ama o Evangelho? Por que você quer pregar o Evangelho? Qual é a motivação que está no seu coração? Sobre essa palavra, eu quero orar com você. Muitas pessoas até hoje, elas vivem uma forma totalmente desorganizada da sua fé em Cristo Jesus, porque elas não sabem o que creem. Elas não têm entendimento e compreensão dessa verdade. E por não compreender, elas fazem aquilo que outros fazem, seguem ensinamentos de homens. Quantos homens deturpam o Evangelho e pregam o seu Evangelho e não de Jesus Cristo? Jesus é o caminho. A maior motivação para pregar o Evangelho, ela devia estar centralizada em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele nos deu direito à vida eterna. Ele nos reconciliou com Deus. Então, pregar o Evangelho é resultado daquilo que Cristo fez em mim. E como resultado, eu me torno testemunho. Eu testemunho aquilo que é meu. Você é uma voz que clama no deserto. Deus tem algo especial para a sua vida. Então, viva o Evangelho de uma forma correta. Se você quiser, ore comigo, feche os seus olhos onde você está e ore nessa hora. Peça que o Senhor te dê as motivações corretas para a grande mensagem do Evangelho. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu oro para que muitos que assistem este vídeo agora, Senhor, que eles possam crer em Jesus Cristo de uma forma única e correta, Senhor. Que eles tenham motivações na sua vida que sejam as motivações do Espírito. Que eles possam ouvir a Tua voz e que eles possam aprender através das Escrituras. Que as motivações não sejam humanas e os seus motivos não sejam pessoais, mas que o motivo seja Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor. Amém e amém.